Fala, meu lindo, fala, minha linda. Mais uma vez estamos aqui com vocês para fazer uma reflexão, hoje não filosófica, mas sociológica, sobre um dos principais sociólogos que fazem parte dos clássicos da sociologia, Émile Durkheim. Ele compreendeu a sociologia a partir de uma maneira primeira, ou seja, antes dele ninguém compreendeu a sociologia de uma maneira com qual ele vai se propor. Quer entender como ele compreende a sociologia? Quais são os temas e abordagens de Durkheim? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, siga a gente nas redes sociais e depois da vinheta, roda e vem! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Vocês sabem, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. E no vídeo de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o pensamento do sociólogo, né? Ele não é o pai da sociologia, mas foi o primeiro grande sociólogo. Porque nós vimos na aula anterior que Auguste Comte ele foi o fundador da física social, que a gente entende hoje como sociologia, mas ele não chegou a desenvolver nenhuma teoria sociológica. O primeiro sociólogo a criar uma teoria sociológica é Émile Durkheim, esse filósofo do século XIX, francês. O que ele compreende? Primeiro, a sociologia não tinha um método próprio, uma maneira para entender a sociedade. Não havia um campo para delimitar o que a sociologia vai estudar. É como se os sociólogos tivessem uma lente e essa lente ela vai ver parte da realidade, ou seja, a sociedade. Então, o Émile Durkheim, ele pegou das ciências naturais os métodos que já haviam, né, porque eram bem sucedidos para entender os organismos vivos e aplicou para entender a sociedade. Dá para dizer, então, que o Émile Durkheim criou um método chamado funcionalista. O que significa um método funcionalista? É como se cada instituição da sociedade funcionasse como um órgão. Então, a sociedade tem vários órgãos, várias instituições, como se fosse o corpo humano. E esses órgãos do corpo humano se interrelacionam, tem contato entre vários órgãos. Ou seja, cada instituição social tem uma inter-relação com as demais instituições. Por isso que o método dele ficou conhecido como método funcionalista. Ou seja, ele vai explicar como funciona a sociedade. Não podemos esquecer, diferente de Max Weber, Émile Durkheim vai dizer que para eu entender a ação individual, eu preciso entender o funcionamento do todo. Ou seja, o indivíduo é reflexo do todo. Como age o indivíduo, eu tenho que entender primeiro como age o coletivo. Como se o indivíduo fosse o reflexo, o efeito da ação de um grupo. Mas para isso ele precisa então de delimitar qual é o campo de estudo da sociologia. A sociologia, para Émile Durkheim, vai estudar os fatos sociais. O que são os fatos sociais, velho? Cri. Não sabe ainda? Só vai te ajudar. Os fatos sociais possuem 3 características, ou seja, a sociologia se preocupará em estudar os fatos sociais. E os fatos sociais são aqueles fatos que ocorrem na sociedade que irão possuir 3 características. Coerção, ou o poder coercivo. Então, tudo aquilo que você for obrigado a fazer por meio de um grupo é característica de um fato social. Vamos dar um exemplo. Se você menino, está na casa da tua tia, aquela tia chata, tia do pavê. É para comer ou para ver? É para ver ou para comer? Aquela tia chata que nunca tem papo. Quando você chega para ela numa reunião de família, se você está solteiro, ela vai falar: quando vai começar a namorar? Quando vai apresentar a namoradinha para tia? Ou seja, aquela brincadeira, ela tem
tom coercitivo, ela está impondo que você deve se enquadrar num parâmetro, numa regra social, que é o quê? Todo homem tem que ter uma parceira, ou toda menina tem que ter um parceiro. Se você está namorando, ela vai perguntar quando vai casar. Se você está casado, ela vai falar quando tem filho. Quando você tiver um filho, ela vai perguntar quando vai vir o casal. Deu para entender? Então, se você optar por ter uma vida solitária, se você optar por ser solteiro, isso vai gerar uma resistência muito grande por parte dessas pessoas. Vai dizer que você é infeliz, que você é mal amada. Então, essas expressões são formas de coerção social. Se eu penso algo fora da casinha, vamos me chamar de louco. Se a pessoa comete um ato imoral, vamos dizer que ele tem que ser preso. Ou seja, a prisão ou a pena de detenção ou a multa, que é uma ação ocasionada quando você rompe uma regra, isso é uma maneira de coerção social. É para que a tua atitude seja ajustada ao grupo. Em outras palavras, o que o professor está dizendo? Que aquilo que o grupo faz seria então o correto. Então, a sociedade só funciona correta para o Emile Durkheim quando as regras sociais são respeitadas. Assim como no corpo humano existe um vírus ou o câncer é uma doença, por quê? Porque as células vão se multiplicar de maneira desordenada. Quando alguém age fora da regra de um grupo, ele vai sofrer uma coerção para que esse indivíduo se adeque ao grupo. Então, uma das características do fato social é coerção. Outra característica, generalidade. Aquilo que o grupo faz tem que ser algo que não é feito somente em Curitiba, somente no sul do país, tem que ser feito no Brasil como um todo. Por exemplo, a tradição do casamento, que é um fato social, faz-se não só aqui no sul, como em qualquer lugar do Brasil. Então, o casamento é um fato social porque tem um poder coercitivo, eu dei o exemplo da tia que pressiona você a casar, como também é um fato que é algo amplamente reproduzida por inúmeras pessoas no país ou também no mundo. Joia? Outra característica do fato social é a exterioridade. Ou seja, é algo que não depende da minha vontade. Se eu não casar, isso não faz com que outras pessoas não casem. Ela tem uma dimensão que extrapola a minha individualidade. Deu para entender? Qual é a característica daquilo que a sociologia estuda, que são os fatos sociais? Poder de coerção, a generalidade e a exterioridade. Entendemos o que é o método sociológico de Durkheim. Beleza? Joia! Um outro conceito muito bacana que o Durkheim se debruça é para querer entender como que as pessoas se organizam em grupos. O que mantém as pessoas como um imã, né? Que se unem. Ou entendam as pessoas como se fossem várias fibras, vários fios que entrelaçam. Assim como a fibra de uma roupa. O grau de coesão social, que é a união, ele chama de solidariedade. O que faz as pessoas se unirem é aquilo que ele chama de solidariedade. É apenas união. Não interprete como se fosse algo, as pessoas são boazinhas, gostam de conviver em grupo. Não. Para o Durkheim existem dois tipos de solidariedade. Uma solidariedade mais primitiva, que é a solidariedade mecânica, e uma solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é típica de nações ou de culturas pré-capitalistas, antes de surgir o capitalismo. Por exemplo, sociedades tribais, sociedades onde a convivência se dá no campo, por exemplo, onde os laços que mantêm as pessoas unidas faz parte a tradição, a família, a religião, é isso que mantém as pessoas unidas. Para Durkheim, o grau de coesão social, de solidariedade é maior nas sociedades pré-capitalistas. Por quê? Porque as pessoas pensam mais no bem comum, no interesse coletivo. O egoísmo, o individualismo não é tão latente. Agora, nas sociedades capitalistas, o que prevalece é a solidariedade orgânica, porque ela é complexa. Pela divisão de trabalho ou pelo capitalismo, as pessoas precisam trabalhar. Então,
A própria industrialização e o aprofundamento das relações de trabalho trouxe a divisão de trabalho. Então as pessoas se unem porque precisam de produzir para ganhar o seu sustento, para sobreviver. Então ali impera mais o egoísmo, o individualismo. E as relações são mais frágeis, as relações sociais, nessas culturas capitalistas, então, ou industriais. E isso vai desembocar em um alto grau de suicídio. Professor, mas suicídio tem a ver com um tema de sociologia, mesmo sendo uma atitude individual? Sim. Por quê? Porque o suicídio, ele é individual, mas tem como causa o grupo. Pois é. Como que o Durkheim explica isso? Ele vai se basear em 3 tipos de suicídio, né? Então, na obra dele, que fala sobre o suicídio, ele caracteriza 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta. O suicídio individualista é o suicídio ocasionado pela fragmentação das relações sociais. Por exemplo, lembra aquela brincadeira que as pessoas, os mais jovens, ou melhor dizendo, as crianças e até jovens, brincavam, que culminavam no suicídio, que era a baleia azul? Então, a pessoa, ela quer o quê? Ela quer chegar no último nível para mostrar que ela é foda. Então, ela precisa de cometer o suicídio. Então, ela quer pensar apenas no seu próprio ego. Nesse sentido, é uma característica do suicídio egoísta, quando a pessoa não está se preocupando com a dor alheia. Quando, por exemplo, alguém se suicida para se promover. Vamos dar um exemplo. Se algum kamikaze, né, na Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses com as suas aeronaves, e eles se suicidavam, né? Se viam como se fossem homens-bombas. Eles atiravam no seu alvo, no que era o seu inimigo, e se suicidavam. Se ele acreditasse que ele se suicidando poderia ir para um mundo melhor, ele está pensando em si mesmo. Então essa é uma característica do suicídio egoísta, porque é uma fragilização das relações sociais. Existe outro suicídio que é o anômico. A é não. Nômico vem de norma. Então a ausência de norma. Isso é típico de uma sociedade capitalista, onde há uma crise de valores, onde as pessoas não se identificam com os valores da sociedade. Numa época como a nossa, na pós-modernidade, como a gente está em crise de valores, esse niilismo, essa vontade de nada, esse vazio, gera esse tipo de suicídio anômico, que as pessoas não conseguem mais se enquadrar nas regras sociais, elas não se sentem identificadas como parte de um grupo. Isso leva ao suicídio anômico. Existe, por fim, o suicídio altruísta. Numa revolução, quando eu morro em prol do ideal de liberdade ou de igualdade, eu estou sendo altruísta, porque eu estou dando a vida para uma humanidade, para uma causa maior. Então, nós acabamos de ver os 3 tipos de suicídio. Recapitulando, vamos lá. Durkheim cria um método sociológico que, para entender os fatos sociais, ele vai caracterizar os fatos sociais como 3 características. Quais são as 3 características? Coerção, generalidade e exterioridade. Outra característica do pensamento dele é que ele faz parte do método funcionalista. Ele desenvolveu o método funcionalista. Ele pega das ciências biológicas, até mesmo os termos, e aplica para ler a sociedade. Por isso, funcionalismo. Porque cada instituição social funciona como se fosse um organismo. Então, nós vimos o nome do método dele. Outra característica do pensamento são o quê? Os 2 tipos de solidariedade. Mecânica, na sociedade pré-capitalista ou pré-industrial, e a solidariedade orgânica típica de uma sociedade capitalista. E, por fim, os 3 tipos de suicídio. Individualista ou egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta. Beleza, meu lindo? Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida? Concorda? Discorda com o Durkheim? Deixe seu comentário aqui. Terei o prazer de comentar. Beleza? Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal e não esqueça, esse canal é feito
para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador e até a próxima!